Amém? Conseguiu adorar a Deus? Dando continuidade naquela palavra de terça-feira, irmãos, abre a sua Bíblia em João 10, versículo 27. João 10, versículo 27. Amém? Lê comigo aqui com muita paz na alma, devagar, com paciência. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? As minhas ovelhas fazem o quê? Ouve a minha. Podeis assentar, irmãos. Eu quero continuar falando sobre solitude. Solitude. Uma atitude de um servo de Deus. Amém? Então preste atenção aqui, com tranquilidade, que eu quero que você entenda a ideia ou raciocínio. Uma atitude de um servo de Deus. Solitude. Solitude, que muito parece com solidão, mas não é. Solidão é um sofrimento por estar só, por se encontrar só, ou por ser deixado só. Solitude é um comportamento, é uma atitude de uma pessoa que procura estar em silêncio, em um ambiente aonde está só. Ele não está triste, ele não está com solidão, ele procura um ambiente para estar sem acesso de pessoas ou com pessoas por perto. Porém, a solidão traz tristeza, solitude traz prazer, alegria, e é um comportamento, praticamente, se você estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os servos de Deus, homens, mulheres, tinham esse comportamento. Solitude. E que, por sinal, irmãos, ao longo dos anos, a igreja foi perdendo essa atitude, foi sendo entregue a essas religiões de meditação. Aí passou a ser para os servos de Deus como se fosse algo maligno. Porém, solitude é uma disciplina de quem, de qualquer pessoa que deseja ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Talvez você nunca parou para fazer isso, mas a Bíblia trabalha a vida cristã com o texto bíblico de três formas. Ela diz: lê, estude e medite. Lê, estude e medite. Meditar vem da ação de estar em um ambiente de solitude. Ninguém consegue fazer meditação a princípio,
Ninguém consegue fazer meditação aonde estar em um ambiente repleto de pessoas conversando. Então, meditação já é algo mais. Eu vou criar uma palavra, você não vai encontrar no dicionário: solitarismo. Amém? Amém, irmão? Então, para você entender o que eu quero dizer, olha, Abraão, eu já falei na terça-feira, Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, você encontra ele saindo de casa e indo oferecer um sacrifício sozinho. Ele passa o dia todo vigiando o sacrifício, para que os animais não comessem a carne. E ele ficava enxotando os animais, para não chegar perto. O cansaço alcançou e ele dormiu, e quando ele dormiu, Deus falou com ele. Aí, para frente, você encontra sempre Abraão saindo sozinho. Quando ele vai oferecer o seu filho, ele chega, leva os seus servos até o pé do monte. No pé do monte ele diz: fica aqui que eu vou subir para conversar com Deus. Depois eu volto. Sobe ele e a criança. Para frente você encontra Isaac, que orava só. Você encontra Jacó, que quando estava fugindo da presença do seu irmão, ficou em Betel, sozinho, e teve um sonho. Que quando ele volta da casa de Labão, ele fica sozinho no Val de Jaboque. Passa todos, passa a família, passa o gado, passa todos, e a Bíblia diz que ele ficou só. Ele ficou só. Aí, se você for lendo a palavra, você encontra, depois dele, José, você encontra Moisés, que Deus falou com ele, ele estava só, e depois que eles tiram o povo do Egito e vai para o deserto, ele tinha a prática de deixar o povo e orar só. Você encontra isso quando ele chega na beira do Mar Vermelho. Ele deixa o povo e a Bíblia diz que ele saiu só e perguntou a Deus. Depois desses textos, você encontra Josué, você encontra Samuel, você encontra nos reis, você encontra os profetas, Elias, que tinha a prática do solitarismo, Eliseu, e todos os profetas tinham essa atitude. Que atitude é essa, irmão? Preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso parar tudo para ouvir Deus falar. Todos os profetas tinham essa atitude. Saía de um ambiente aonde tinha muito barulho e pessoas, e se direcionava a um ambiente onde não tinha ninguém, aonde ele pudesse ficar só, ele e Deus. Só ele e Deus. Não é só solitário, não é só solidão, porque ele estava acompanhado. Aqui que faz a diferença, irmão. Que as pessoas confundem quando eu vou falar sobre isso. Ele acha que o estado de estar só, como pessoa, ele está só. Não. O servo de Deus, ainda que ele esteja como pessoa só, ele tem Deus. O que falta? Ouvir Deus. Ouvir Deus. Você chega no Novo Testamento, você encontra Jesus com essa prática. Todos os 4 evangelhos da biografia de Jesus fala que Jesus se retirava para o deserto, saía para jardins, saía para local aonde não tinha ninguém, era a noite toda, parte da noite ou um pedaço da noite,
mas ele estava só. Ele e Deus. Só ele e Deus. E essa prática era exatamente para ouvir a voz de Deus. Por que ouvir a voz de Deus? Porque o Deus encarnado teria que parar, sair de perto dos homens e ouvir Deus. Acompanhe comigo um salmo aqui, irmão, Salmo 29. Você já leu o Salmo 29? Salmo 29. Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Só explicar para você uma questão dessa palavra cedros do Líbano. Cedros era uma árvore considerada quase igual ferro. Nem cupim comia. Quem conheceu aroeira aqui, irmão? Tem muita gente que conhece, né? Aroeira, você bate o machado nela, depende do local, do tempo que ela estiver seca, você bate o machado, parece estar batendo em ferro. Cedro era considerado isso aqui. É por isso que o escritor diz assim: a voz do Senhor quebra. Olha para mim, irmão. A voz do Senhor esmiuça o nosso interior. Por que ouvir Deus? Porque quando Ele fala, a sua voz é cheia de majestade. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Versículo 6. Ele faz saltar como bezerro. Alegria. O Líbano e o Sírio como os novos unicórnios. Versículo 7. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. E aqui nós não estamos falando de um fogo qualquer na terra, não, irmão. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Tremer. Versículo 10. O Senhor assentou sobre o dilúvio. Quando Davi escreve isso, ele está dizendo assim: o Senhor controlou o dilúvio. Isso aí é um ato de poder. Agora para aqui comigo, irmão. Por que eu li o Salmo 29? Volta no versículo 3, meu filho. 4. Que nós começamos no 4. Versículo, é o 3 mesmo, volta no 3. Olha para mim. Esse texto, ele harmoniza com os evangelhos. Quer ver? A voz do Senhor ouve sobre as águas. Jesus acorda no barco, aquietai-se os ventos, aquietai-se o mar. Houve bonança, a natureza parou. Por quê? Porque a voz do Senhor falou. O texto que nós estamos lendo não está desvinculado, irmão. Você quer ver uma questão? Jesus chega na porta do túmulo de Lázaro. 4 dias morto, 4 dias no céu. 4 dias, é lógico, Lázaro estava no céu. 4 dias, ele não estava no estado intermediário, estava no céu. Ele não estava no sono da alma, como algumas pessoas pensam. Estava no céu. Jesus chega na porta ali, ó, na entrada da sepultura de Lázaro, que era uma caverna. Tiraram a pedra. Jesus agradece o Pai pela oportunidade de estar ali. Eu sei que o Senhor me ouve. E Jesus não fala assim: Lázaro seja ressuscitado, poder de... Não. Jesus fala assim: Lázaro,
sai para fora. Falando assim pelo texto, é fácil, né? Lázaro sai para fora, e Lázaro sai. Não, irmãos. Imagine que teve que haver uma ordem no mundo espiritual de um homem que estava há 4 dias na eternidade. Teve que haver uma autorização no mundo espiritual para dizer a Lázaro: volte a viver na terra. Não foi tão simples. Não foi dessa forma. Quando a voz de Jesus brada no céu, quem segurava Lázaro? Quem poderia segurar Lázaro? Se fosse eu que estivesse lá, irmão, eu não volto. Você achou que eu ia falar que eu voltava? Não volto. Rapaz, se eu correr o risco de não entrar mais, eu já estou lá dentro, depois pode ser que eu não entre. Irmão, 4 dias de prazer, de alegria na eternidade. O que mais me chama a atenção é o poder do mundo físico para o mundo espiritual de um ser tão poderoso, que só uma palavra diz: Lázaro, sai para fora. O céu para e a ordem chega na eternidade, e Lázaro tem que voltar ao corpo mortal, e instantaneamente todo o corpo ficar vivo, porque estava com mau cheiro, mas a voz poderosa de Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Quando você lê Salmo, você entende muitas coisas. Você quer ver outra coisa? Paulo e Silas trancados na prisão. A Bíblia diz que a prisão tremeu, eles começaram a adorar, a prisão tremeu, as cadeias fizeram o quê? Quebraram, as portas se abriram. Por quê? Houve uma ordem do céu. Acha que a voz do Senhor quebra só os cedros no Líbano? A voz do Senhor é a única coisa que nós precisamos ouvir. A majestosa e poderosa voz de Deus. Quando Deus fala, todas as coisas saem de sentido, perde o rumo, só para atender a voz do Senhor. Nós só precisamos de uma coisa, irmão: ouvir a voz de Deus. Aí entra a questão da solitude. Pensa num camarada que gosta de solitude, é eu, irmão. As pessoas acham que é depressão, não, é solitude mesmo. É abrir a Bíblia, ler um versículo, fechar os olhos, sair do mundo, não ouvir ninguém, não ouvir nenhum ruído, nenhuma agulha caindo no chão, de madrugada, sentado, esperando Deus falar. Porque a Bíblia diz assim, olha, capítulo 5 de Eclesiastes, que abra a sua Bíblia, você vê lá, 5 de Eclesiastes. Deixa eu ver se Eclesiastes tem na minha Bíblia, tem. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais fale menos e deixa eu dizer uma coisa para você. Se você nunca teve o prazer de ouvir Deus falar com você, existe algo que você ainda não experimentou, que pode mudar a sua alma, quebrar o seu interior, esmiuçar. Quando Deus fala, todas as coisas ao nosso redor mudam. Não é porque o mundo mudou, não, é porque a voz de Deus ecoou em nosso coração.
Não precisa do mundo mudar. Não precisa dos problemas sumir. Não precisa das coisas se apagarem. Não. Basta apenas ouvir a voz de Deus. Por que eu escolhi esse texto, irmão? Porque todos os pais da igreja tinham isso. Todos os pais da igreja, o Augustinho, Policarpo, todos os pais da igreja tinham, Tomás de Aquino, todos eles tinham essa atitude. Solitude, disciplina. Olhe para mim, irmãos. A Bíblia diz no livro de Números, me parece capítulo 11, que o povo saía na porta da tenda e ficava na porta da tenda. As tendas no deserto eram colocadas de forma organizada, de cada lado uma tribo, a tribo no local certo. Mas quando Moisés, que saía da sua tenda, que era mais fora do arraial, e ia para a tenda do Senhor, a Bíblia diz que todos os homens se colocavam na porta, e Moisés ia caminhando para entrar na tenda, sozinho. Moisés ia ouvir Deus falar. Moisés tinha que ser direcionado por Deus, até o momento de sair, ou o momento de parar. Pensa numa questão de um homem, que tinha que ter o interior muito bem trabalhado. Quando Deus dissesse assim, Moisés, arme as tendas, Moisés armava a tenda. Moisés fala que o povo levanta as tendas, Moisés tinha que levantar as tendas. Acha que esse homem tinha que ser como? Você já imaginou, meia-noite, caminhando no deserto, Deus fala, Moisés, para, arme a tenda. Vocês vão ficar aqui. 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, Moisés, fala com o povo que arrume as tendas, vamos sair. Que homem era esse? Este homem, capítulo 12 do livro de Números, a Bíblia diz assim, com ele eu falo boca a boca, é com ele. Com ele eu converso de perto. Com ele eu falo. Olhe para mim, irmão. É por isso que eu li aquele texto, João 10, versículo 27. João 10, versículo 27. A Bíblia diz assim, ó. Coloca para mim aí, meu filho. João 10, 27. As minhas ovelhas, os que são meus, aqueles que realmente me servem, aqueles que realmente é cristão, é servo de Deus, aqueles que realmente aceitou Jesus como Senhor, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. Olha para mim, irmão. Existe 2 tipos de solitude. Aquela que você tem que estar só, em pessoa, e aquela que você está no meio de uma multidão, mas você conhece a voz de Deus. Você sabe quando Deus está falando. Você sabe quando Deus olhou para você nesse dia e está falando algo no seu coração. Quando você está na igreja e alguém canta, ou alguém fala, ou alguém chega perto de você e você percebe e fala, Deus está falando comigo agora. Começou Deus a falar comigo neste momento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha bem para mim, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Deus fala todos os dias. Eu não presto atenção no que Deus está falando, ou eu não aprendi a ouvir Deus. É diferente. Existem pessoas que não aprendeu ao longo da vida a ouvir Deus. E existem pessoas que pode estar dentro do ônibus, pode estar na rua, pode estar conversando com alguém, que ele sabe quando Deus está falando com ele. Deus está falando comigo. A voz de Deus pode mudar o seu coração nesta noite. A voz de Deus pode fazer você sair daqui hoje transformado.
a voz de Deus pode curar a sua enfermidade neste lugar. A gente aprende a solitude aprendendo a ficar só. E aprendendo a viver só com prazer. Que prazer é esse? Deus está falando comigo. Aleluia. Irmão, olhe para mim aqui. Existem pessoas que sabem quando Deus quer que ele fique só. Tem pessoas que entendem quando Deus está falando assim para ele: eu quero que você fique só. Eu quero que você esteja só. Ou eu quero que você separe e fique só. Por quê? Porque eu quero falar com você sozinho. Eu estava indo deitar. Eu e minha esposa, quando deitamos, Deus falou comigo assim: levante e ore. Eu falei: por que, Senhor? Levante e ore. Eu falei: por quem? Levanta e ora. Eu não tinha deitado, eu estava indo deitar. Eu botei a minha camisa e fui orar. Por que eu fui orar, irmão? Porque Deus sabia que uma pessoa estava passando pela morte. E Deus falou assim: depende de você hoje. Deus conta com você. Porque quem para ouvir a voz de Deus não é solitário e nem solidão. É prazeroso, é solitude, é alegria, é prazer. Tem pessoas que têm prazer, irmão. Prazer de ouvir Deus falar. Prazer de dizer: Senhor, eu vou agora. Eu falei em terça-feira. Entra no teu quarto, feche a porta, fale em secreto, que o seu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Louvado seja o nome de Jesus. Homem de Deus que serve ao Senhor, sabe ouvir a voz de Deus. Os que são de Deus, ouvem a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é que Deus não fala, é que nós não conhecemos a voz quando Ele fala. Nós não entendemos quando Deus está falando. E nós devemos parar. Porque esse texto, se você ler o texto desde o princípio, você vai entender que ele está falando de ovelhas. Ovelhas normais. Mas a ovelha, o pastor não vai atrás tocando ovelha, irmão. O pastor vai à frente chamando a ovelha. E a Bíblia diz, e a história diz que as ovelhas seguem o pastor, porque conhece a sua voz. Não precisa de sair tocando, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Em Israel, no aprisco, não fica só um rebanho. Eles reúnem 3, 4, 5 rebanhos no aprisco. Uns com muitas ovelhas e outros com poucas ovelhas. Para que à noite eles possam se defender, estando junto. Aquenta, porque o deserto é frio. E eles possam se defender também de lobos, de perigo. Então, estando junto, os pastores juntos, é mais fácil se defender. Quando amanhece o dia, o pastor não precisa sair procurando as suas ovelhas. Ele só chama: vem. Todas as ovelhas que são daquele pastor conhecem a sua voz. Quando Jesus conta essa história, Jesus está dizendo assim: os que são meus, quando eu falo, eles sabem que eu estou falando. Sabe por quê, irmão? Porque quando você tem a atitude de entrar no quarto, de fechar a porta, de conversar com Deus, ali você não ouve nenhuma outra voz, você ouve só a sua voz e a voz de Deus. Então, quando você faz isso por vários tempos, várias vezes, isso vira um hábito, e quando se torna um hábito, o seu coração conhece quando Deus vai falar com você. Pode estar em meio a uma multidão, pode alguém estar gritando perto de você,
Mas quando a pessoa canta aqui, ou fala, ou você está em casa, ou você abre a Bíblia para ler, que você começa a ler, você percebe que Deus está falando. Por quê? Eu conheço essa voz, eu já ouvi essa voz, eu sei o timbre dessa voz, sei a altura dessa voz e o doce que tem nesta voz. Eu conheço ela. É quem é? É a voz do meu Senhor. Isso é crente. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Quando eu tinha 20 anos, irmão, eu estava trabalhando em cima de uma máquina gráfica, impressora gráfica. Quem já trabalhou em gráfica sabe o que eu estou dizendo. É uma máquina grande, de imprimir jornal. Ela é grande, faz revista. Eu estava em cima, ela é alta, eu tinha que ficar em cima para ver o papel. E era sábado, 8 horas da manhã, eu tinha acabado de ligar a máquina. Chegava às 7 horas, limpava tudo, liguei a máquina. E quando eu liguei a máquina, que eu coloquei o papel, que a máquina começou a trabalhar, ela trabalhava muito silenciosa, só fazia um barulhinho, tec, 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 tec. Tipo um contador de música aqui de tempo, só esse barulho. Mas quando eu debrucei, porque a gente tinha que ficar olhando o papel, quando eu debrucei para olhar o papel, Deus falou comigo assim: desce, pede conta do emprego e vai para a Bahia. Ali começou o meu ministério pastoral. Eu tinha tanta certeza que eu era gerente gráfico, ganhava uma faixa de 5 a 6 salários mínimos, estava tranquilo, com 20 anos de idade, tranquilo. Mas quando falou assim, desce, pede conta, que eu entrei no escritório, que eu vi, falei com o patrão assim, bate as minhas contas que eu vou embora. Ele virou para mim e disse, não acredito. Nós estamos no auge, no top aqui, nós estamos prosperando. Existe mais de 7 prefeituras que faz toda a papelada conosco. É serviço e dinheiro que não acaba. Eu falei assim, faz um favor para mim, bate a conta. Se não der para bater a conta, fique do jeito que está. Para onde é que você vai? Eu falei, vou para a Bahia. Você vai fazer o quê? Eu falei, vou abrir uma igreja. Você ficou doido? Eu falei, não. Deus falou comigo. A partir daí, começa o meu ministério. Nunca mais eu confundi a voz de Deus. Todas as vezes que Ele fala uma coisa, eu sei que Ele está falando. E até quando chama atenção, eu sei que Ele está chamando a atenção. Olhe para mim, os que são minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Quem deve julgar isso? Você. Pastor, mas eu sou crente há muitos anos e não consegui isso. Você não aprendeu solitude. Você aprendeu oba-oba, barulho. Você não conhece solitude. Aprende. Vamos colocar de pé. O dia que você realmente ouvir a voz de Deus, a sua vida vai mudar por completo. Por completo, irmão. Vai mudar tudo. Então você só tem 2 opções: atender a voz de Deus ou ficar o resto da vida desobedecendo a voz de Deus. Mas ela vai mudar a sua vida quando você parar para ouvir, porque a voz de Deus muda tudo. Amém? Põe a mão no seu coração. Você que já é crente, já é cristão, serve a Deus e não tem essa prática, faz um compromisso com Deus, fala, Senhor, eu vou aprender a ouvir a sua voz. Se você já tem essa prática, fala, Senhor, faz muito tempo que eu não paro para ouvir a sua voz. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, a sua mão está aqui, o Senhor está neste lugar,
Por que o Senhor está aqui? O que o Senhor veio fazer aqui? Eu sei que o Senhor está nesta casa, e tem muitas pessoas que o Senhor nesta noite está dizendo: eu preciso de você. Eu preciso que você mude de vida, mude o comportamento. Eu preciso que você tome uma atitude nova. Eu preciso que você tome uma atitude hoje. Novo rumo. Eu sei que o Senhor está aqui, falando com cada pessoa. Cada pessoa que está aqui, Senhor, serve ao Senhor e veio ouvir a Tua palavra, e é a Tua palavra. Então, cada pessoa que está aqui está ouvindo a Tua voz, e cada um, Senhor, possa tomar uma atitude nova, um novo posicionamento diante daquele que tudo pode, em nome de Jesus. Amém, irmão?